Mas que É bom, verdade. obrigada pelo convite. É sempre bom voltar à casinha, né? Voltar às raízes. Muito bom. Eu que te agradeço por ter aceito. E isso me deixou bastante feliz, né? Eu e a Bia, a gente se conhece há muitos anos, nem sei quanto mais, quase 20 anos talvez. E temos uma história bem legal juntos, né? De trabalho, de estudo, de viagens, diversões. Então é uma felicidade minha poder te receber. Para quem está chegando agora e não conhece o canal, esse é o Casinha Virtual, que é um espaço, é um coletivo de profissionais ligados ao movimento. E nós estamos fazendo algumas programações ao longo das semanas de receber pessoas que trabalham em áreas diferentes para poder apresentar o trabalho das pessoas e tirar algumas dúvidas, principalmente relacionadas a questões do movimento, já que é o que tem mais a cara do canal, né? Mas, enfim, outros papos também vão acabar surgindo por aqui. E hoje eu convidei a Beatriz Maia, que é osteopata, formada pela Escola de Osteopatia de Paris, que faz um trabalho bastante interessante sobre a osteopatia do feminino, entre outros trabalhos, né? Ela tem um consultório no Jardim Botânico, foi sócia fundadora da casinha, ficou lá durante muito tempo e agora ela tem um espaço no Jardim Botânico em que atende como osteopata. E não só a osteopatia do feminino, né, Beatriz, mas também, enfim, de uma maneira geral, várias outras abordagens que vamos poder ouvir aqui hoje e entender melhor do que se trata. Então, para começar, principalmente para as pessoas que nunca tiveram contato com um osteopata ou só ouviram falar mais ou menos de osteopatia, a primeira coisa que eu queria te perguntar para poder esclarecer melhor para as pessoas que estão chegando agora é o que é osteopatia. Então, é uma ótima pergunta, porque é uma pergunta que eu repito incessantemente, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, a osteopatia no Brasil, porque é um trabalho muito novo, é um trabalho que tem, vamos dizer, vou chutar aqui uns 20 anos no máximo, e ainda é muito pouco conhecido, né? Então, a osteopatia é uma profissão que já é regulamentada em vários países do mundo como uma profissão onde você entra numa faculdade de osteopatia e cursa 5 anos, e que aqui no Brasil ela foi absorvida pela graduação de fisioterapia e ela entra aqui como uma especialização do curso de fisioterapia, Uhum, né? É uma medicina física, né? É uma forma de tratar o corpo e a saúde. Eu gosto de dizer assim que é o médico que está olhando muito mais para a saúde do que para a doença, né? É uma medicina puramente mecânica, né? Que obviamente, né, ao longo desses anos todos de desenvolvimento, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, existem terapias associadas, como a fitoterapia, a aromoterapia, até a parte nutricional. Então, é como se fosse um clínico geral, entre aspas, que vai te orientar e vai avaliar a sua saúde muito mais olhando para a saúde do que para a doença, né? E é um médico, um profissional que vai tratar através das mãos. Então, a gente trabalha em cima de mobilidade, de ganho de movimento, seja um movimento no sentido macro, tipo, as pessoas chegam aqui no consultório, cara, eu não consigo botar minha meia no sapato, porque minha coluna trava, como um movimento micro, do tipo, olha, meu ouvido direito tapa quando eu abaixo a cabeça e a gente vai avaliar a mobilidade vascular da cabeça, assim como a mobilidade articular da coluna. Então a gente vai desde o micro movimento até o macro movimento. Então, é um trabalho de medicina física voltada para a saúde. Óbvio que a gente se baseia na medicina tradicional, a gente tem que estudar a semiologia, fisiologia, anatomia, mas ela funciona principalmente, e é o lugar que eu acho mais interessante de trabalho, em cima da prevenção. Então, uhum. eu digo para todos os meus pacientes, assim, para você não ficar doente, para você não ter dores, osteopata 2 vezes por ano.
Então, é uma forma de sustentar um estado óptimo de saúde, mesmo sem ter sintomas, né? Uhum. Um trabalho de prevenção, então, de profilaxia, né? Porque, pelo que A você está raiz dizendo. do trabalho é profilática, né? Mas, assim, na prática, eu trabalho, sei lá, vamos dizer, 20% da minha clínica é profilática. A gente está numa cultura que é sempre tudo para a última hora. E o Uhum. osteopata, ele é mais procurado depois que a pessoa já foi na acupuntura, já foi na massagem, já foi no chinês, já foi no físio. E aí acaba conhecendo a osteopatia por ser uma abordagem nova e que está querendo resolver o problema. Então, assim, vamos dizer que o paciente chega sempre numa fase aguda, é um meio trabalho meio de bombeiro, eu brinco assim, com os Uhum. pacientes, mas a partir daí é um trabalho nosso também de educar o paciente, instruir ele que tem como a gente fazer um trabalho antes do problema acontecer. E eu acho que é aí que é o interessante, né? Pensar na Uhum. saúde e não na doença, né? Uhum. Ou seja, e para é até bastante conhecido, assim, pelo menos folcloricamente, o osteopata como aquele que vai instalar a coluna, ou que vai fazer os cracks, né? E que daí, de alguma maneira, isso acabou ficando bastante associado. Só que a osteopatia está para além disso, né? Existem várias outras técnicas que tratam outras questões que talvez as pessoas não tenham esse conhecimento ainda nesse momento, né? Sem dúvida, assim, o que é interessante é que a abordagem osteopática, ela trata do corpo todo, desde o sistema articular, que são esses creques, que podem ser creques ou não, né? O sistema neural, o sistema linfático, o sistema visceral. Então, você tem várias formas de resolver essas disfunções que a gente chama de bloqueios, essas perdas de mobilidade, de formas distintas. Assim, a gente tem muitas ferramentas e uma das ferramentas mais famosas, eu diria, principalmente no Brasil, é a ferramenta dos CRECs, né? Uhum. Então, assim, as técnicas de manipulação de alta velocidade, elas são uma das cartas na manga de um osteopata. E, assim, eu tive experiência clinicando fora do país, minha formação se concluiu na França, e o que eu posso dizer assim que a evolução osteopática caminha muito para um lado muito menos violento e muito mais sutil e doce, assim. Até na Uhum. França tem uma forma como alguns osteopatas se classificam como uma osteopatia doce, osteopatia douce. Então é uma das formas. Então assim, às vezes no consultório eu falo, porque eu trato de bebês, eu trato de mulheres, eu trato de atletas. E as pessoas falam, mas como é que você vai estalar um bebê, né? Assim, a osteopatia não é um estalo, Uhum. né? Mas acabou ficando muito conhecido por essa vertente, principalmente aqui no Brasil, né? Entendi. Eu queria aproveitar que já tem bastante gente na sala, só para passar algumas orientações, porque algumas pessoas podem estar entrando pela primeira vez, então, para saberem como interagir, a gente vai responder algumas perguntas que vocês quiserem fazer. E aí tem duas possibilidades, né? Que uma é fazer o comentário aqui nessa caixinha onde está escrito comentar, só que às vezes isso acaba se perdendo. Então, do lado tem uma caixinha com um ponto de interrogação, e ali você pode fazer a sua pergunta, que aí no final da live, ou enfim, no meio do caminho, a gente pode selecionar a sua pergunta, ela fica ali guardada. Porque pode ser que no decorrer da conversa a gente perca um pouco esses comentários, que são sempre muito bem-vindos, mas o ideal é fazer a pergunta nessa caixinha que aí fica guardada aqui. Ah, E outra legal, não coisa, sabia disso. tem um pontinho de interrogação, que daí depois a gente pode selecionar a pergunta e a pessoa, e aí a gente responde diretamente, né? E uma outra coisa, que quem se incomodar com esses comentários que ficam, né, subindo, às vezes podem cobrir um pouco o rosto da Bia, só clicar em cima do comentário lá do primeiro e arrastar para baixo, que aí abre o espaço, aí o rosto dela aparece melhor, tá? Porque isso é meio chatinho, né, aqui do Instagram, que fica ocupando um pouco o espaço ali. Mas, Bia, então, Verdade. entrando no assunto que é o principal de hoje, eu queria saber o que te levou a se aprofundar nesse estudo da osteopatia do feminino, ou do que se trata essa abordagem, quais são as diferenças entre a osteopatia de uma maneira geral e isso que se chama osteopatia do feminino. Essa é uma nomenclatura que, vamos dizer, eu dei uma padrinhada na osteopatia do feminino. E, na verdade, foi um caminho muito pessoal meu, né? Eu tive a oportunidade de ter um pouco das duas facetas de formação brasileira
e francesa. E uma coisa que me impressionava muito era o pouco investimento na própria formação, tanto no Brasil como na França, do conhecimento dessa área que é a pequena bacia, né? Que nada mais é que a zona mais profunda do nosso corpo, que tem tanto no homem como na mulher, tá? Onde ficam as vísceras, bexiga, útero e reto, as vísceras mais finais do nosso tronco, do nosso organismo. É o fundo do baú, né? O fundo da bacia. E eu achava assim muito pouco pertinente dentro de uma clínica que é muito exuberante. Assim, a quantidade de mulheres que eu atendo e eu mesma que fazem sintomas, e isso tem sido cada vez mais comum e mais. Eu acho que a mulher contemporânea, por uma série de fatores, né, tanto desde a nossa alimentação, desde a medicação que a gente usa, desde a nossa contracepção, as contracepções orais, né, a absorção hormonal sintética, isso tudo leva a certas perdas de vitalidade que estão muito endereçadas na pequena bacia. Então, depois de ter vários acidentes fazendo esqui, de cair sentada de bumbum no chão, desenvolvi uma dor no assoalho pélvico e comecei a tentar me tratar e procurar profissionais para isso, e comecei a fazer formações na França e realmente tive um leque de profissionais e formações extra curriculares, porque dentro da formação dos 5 anos do ciclo de formação francês, a gente tinha aula de ginecologia no último período e, assim, numa carga horária muito pequena, para uma contrapartida de uma clínica de muitas mulheres com estados disfuncionais com muita frequência. Então, eu comecei a me tratar, a buscar tratamento e realmente comecei a me interessar muito por uma própria necessidade no meu corpo, né? E aí, quando a gente se trata de alguma coisa, a gente tem sucesso com isso, você sabe muito bem, a gente se engaja, né? Então, assim, desde formações para mulheres que têm dificuldade de engravidar, mulheres que têm dor no ato sexual, mulheres com endometriose, a gente está vivendo praticamente uma epidemia de endometriose, né? Então, essas questões sempre foram me motivando e me fizeram construir esse trabalho com esses recortes desses profissionais que eu fui me especializando. E hoje em dia eu posso dizer que eu tenho uma clínica de osteopatia do feminino, onde eu trato assim, muitas mulheres que chegam no consultório com uma dor lombar, e no fundo a gente vai perceber que está relacionada a uma cicatrização da cicatriz da cesariana, ou uma plástica abdominal, certas questões que não estariam nem associadas na queixa principal, mas que estão endereçadas a essa área da pequena bacia. Então foi mais ou menos por aí. Se a gente pudesse identificar quais são, aproveitando esse gancho que você falou, né, das questões que surgem, algumas questões secundárias, né, que você acaba descobrindo na avaliação, mas talvez existam algumas questões primárias mesmo, né, de alguns sinais ou alguns problemas ginecológicos que as mulheres podem estar passando, que podem indicar a necessidade de se procurar um osteopata. E que tipo de problemas ou sinais você acha que podem fazer essa indicação acontecer? Olha, muito claramente, qualquer tipo de sintoma ligado à pelve, né? Eu acho que desde, por exemplo, uma coisa que é muito comum aqui no consultório, que eu faço questão de quebrar esse tabu, é que as mulheres, quando ovulam ou menstruam, morrem de cólica. Então, assim, uma cólica menstrual, por exemplo, é o sinal que existe alguma retração tecidual, ligamentar, alguma alteração de posicionamento do seu útero, que na hora que você recebe aquele estímulo neural de contração para a expulsão do endométrio e a descida da menstruação, essa contração do próprio útero em si mesmo, que deveria ser uma contração de um músculo que é o útero relaxado, com boa elasticidade, se ele tiver com um encurtamento, com uma aderência,
com um posicionamento que não é fisiológico, vai doer, né? Então, assim, eu acho que a mulher tem muito essa bagagem de que, ser mulher é duro, a gente sente muito mais dor, a gente sofre muito mais. Então, eu acho que foi muito em cima desse discurso do feminino como um lugar de sofrimento que eu realmente me engajo em desmistificar isso e de poder trazer uma forma de trabalho onde possa se viver as questões femininas da mulher de uma forma mais sutil, mais relaxada, né? Mais naturais no sentido da fisiologia, né? Por que a gente tem que uma vez por mês ficar morrendo de dor? Né? Vamos investigar como é que está a mobilidade do seu útero, como é que está o trânsito do seu intestino. Mulheres constipadas vão tender a ter mais dores pélvicas, né? Então, coisa assim, que nem mulher constipada. É normal, mulher constipa, assim. Não é normal ser constipada. Você tem que ir no banheiro todo dia, né? Como é que a gente pode fazer para isso funcionar todo dia? Então, a osteopatia consegue solucionar, vamos dizer, essas pequenas disfunções da vida diária da mulher, né? Então, seria mais ou menos isso. Questões ligadas à pelve. Dor lombar, cólicas menstruais, ciáticas, incontinência urinária, dificuldade de engravidar. Muitas vezes o processo da fecundação é um processo mecânico. Se você não tem uma boa mobilidade, um bom peristaltismo nas suas trompas, se você não tem uma boa motilidade das vísceras da pelve, isso vai ser um processo mais difícil, né? Uma coisa que acontece muito, cistite recorrentes aqui no consultório, isso é muito comum. Como é que está a flora vaginal da sua paciente? Como é que está o que ela está comendo? O que ela está pensando? Como é que ela está se movimentando em termos de bacia? Né? Numa sociedade que a gente fica sentado 8 horas na cadeira por dia e acha isso normal, a gente vai ter muitas questões pélvicas, tanto no homem como na mulher, né? Então é mais ou menos por aí que a gente pode pensar numa visita a um osteopata para investigar essa região. Aproveitando isso que você falou das horas, né, sentados, você acha que essa nova rotina do isolamento social, em que as pessoas acabaram tendo que ficar mais em casa, né, a maneira de se trabalhar mudou bastante, pelo menos de quem está cumprindo mesmo o isolamento, né? Então está com a mobilidade mais reduzida realmente, né? Você acha que isso, de fato, pode mesmo trazer novas disfunções osteopáticas, ou de que tipo você acha que podem surgir? Já está surgindo. A gente está no 3º mês. O que eu posso te dizer é que eu estou atendendo muitos pacientes com disfunções pélvicas, que ficar sentado na cadeira 12 horas se tornou uma coisa natural na quarentena, tá? Um caso, assim, só para ilustrar, atendi uma paciente que fez uma ciática aguda na semana passada e, de fato, assim, a cadeira que você senta para fazer o seu home office é a cadeira da sala de jantar. O seu computador não é um desktop com uma ergonomia, é um laptop. Não está caminhando, assim, um simples caminhar de descer uma escada em vez de usar o elevador faz uma enorme diferença. Então, esse caso que eu queria abordar, por exemplo, essa paciente fez uma ciática, a gente fez uma consulta online. Trabalhos de automanipulação, de exercícios simples de mobilidade. Ela relatou uma melhora. Mas ela me ligou início dessa semana dizendo, cara, é impressionante. Quando eu fico sentada mais de 2 horas, a dor começa a voltar. A minha sorte, o que ela falou, é que eu acabei de me mudar e toda hora toco o interfone. E eu tenho que descer a escada para abrir a portaria. Ela mora em São Paulo. Em São Paulo você não pode, nenhum entregador pode subir na porta da sua casa. E só o fato de eu estar descendo a escada, eu tô com dor, eu desço a escada, eu volto, eu melhoro. Então, olha o remédio. Descer uma escada, levantar da cadeira e fazer um pipi, tomar um café e voltar. Então, assim, chegou a esse ponto na quarentena que esse nível de mobilidade tão básico do dia a dia é um tratamento, né? Então, eu acho que isso aí tá pegando mesmo na quarentena. Isso aí não tem jeito. E aproveitando ainda o tema da quarentena, como tem sido a sua experiência nos atendimentos online, né, dos pacientes com disfunções osteopáticas? Porque a gente tem em mente
que é necessário que o paciente esteja junto com o osteopata, porque a gente trabalha essencialmente, como você falou na apresentação da osteopatia, trabalhamos essencialmente com as mãos, com o toque, né? E tudo isso é tão importante para saber como estão o nível de tensões musculares, a mobilidade dos tecidos, a mobilidade das articulações, como você bem falou. Como tem sido para você essa experiência do atendimento online dentro de uma técnica de terapia manual, em que o tato e o toque seriam tão importantes? Olha, Rafa, vou te falar uma coisa. Isso está sendo uma grande interrogação assim na minha clínica, porque assim como você, né? Eu lembro da gente conversando, caraca, fecha consultório, não fecha consultório, como é que faz? Eu, na verdade, tomei um susto porque eu atendi uma pessoa que depois me ligou me falando que achava que estava contaminado. E eu tive que ligar para os pacientes que eu atendi após essa paciente e eu entrei num estado de pânico tão grande que eu falei, Logo meu no Deus, começo, né? Você está falando. logo no início. E Uhum. aí eu falei, cara, fechei a porta. E graças a Deus, eu acho que a clínica ela te ensina muito, né? E é o que ela tem me ensinado, porque os pacientes continuam a fazer sintomas, principalmente no confinamento, no isolamento, em casa. E eu tive algumas pessoas que se travaram, assim, pessoas que eu atendo há 15 anos, há 10 anos, e assim, Bia, me ajuda. E eu me senti inicialmente de mãos atadas, falei, o que que eu vou fazer, meu Deus? Porque, assim, não tem como rolar uma telepatia, né? E o que eu posso te dizer é que o trabalho se faz, né? Eu até fiz um live na semana passada abordando isso, que eu acho que o nosso toque, como terapeutas manuais, ele vai para além do tato, sabe? Então, assim, o que eu tenho feito é uma avaliação através do vídeo, onde eu peço para o paciente se movimentar e eu faço testes, onde eu tento fazer um diagnóstico na visão, né, pelo olhar, e o que eu peço, o que eu uso é o tato do paciente, a palpação do paciente em certas estruturas que eu preciso avaliar. E assim, é muito engraçado, porque o que eu mais escuto na maioria dos casos é: nossa, Bia, que pergunta difícil. Mas como é que eu vou saber se tá mole ou se tá duro, se a minha mão entra ou não? Então, assim, eu tô brincando até com os pacientes que eles são aprendizes de osteopatas, né? Porque, assim, eu tenho criado automanipulações, manobras com objetos de casa, com cadeira, com toalha, com colher de pau. Então, assim, estou usando a criatividade, porque está sendo uma demanda que está acontecendo, obviamente. Assim, a nossa saúde física nesse momento está comprometida, né? E o que eu tenho ficado muito surpresa, a partir do momento que eu faço, eu ensino o paciente a se mexer, a se manipular, passo exercícios que vão desde o pilates, a yoga, a fisioterapia. E o que eu estou percebendo é que as pessoas estão, como é o único recurso, elas estão muito mais engajadas em ter um aprofundamento na percepção do corpo e também no engajamento do tratamento. Porque eu falo, olha, depois de fazer a consulta online, a semana inteira, vocês que vão ter que ficar fazendo todo dia a série de exercícios para a gente poder, daqui a uma semana, ter uma avaliação se funcionou ou não aquele diagnóstico, que é um diagnóstico que, vamos dizer assim, é um diagnóstico, uma suposição, né? Uma suposição diagnóstica. Então, realmente está sendo um trabalho de descoberta, um tiro no escuro, que começou por uma necessidade da nossa situação, né, real, que continua até hoje. E, ao mesmo tempo, uma agradável surpresa, porque isso começou a me dar mais motivação para criar outras formas de trabalho, como eu criei o ateliê da osteopatia do feminino online, onde eu ensino as pacientes a se tocarem, a se manipularem. E eu acho que isso está estimulando uma coisa, Rafa, que é muito legal e que eu acho que nós dois temos muito isso no nosso trabalho, de gerar uma independência e uma autonomia do paciente com o corpo dele, né? Porque o corpo do paciente vai ficar com ele o tempo todo, 24 horas por dia. Não é na hora que chega lá no consultório que fala assim, entrego, cuida aí e depois me devolve, né? Então, deixa eu habitar esse corpo, deixa eu sentir se aqui tá duro ou aqui tá mole. O que isso significa? Então, eu acho que
esse trabalho está transitando nesse lugar de muito descobrimento, de muita apropriação. Eu sinto assim, os pacientes é como se tivesse uma forma de encarnação, sabe? Eles estão entrando na carne e eu estou dando um contorno a essa situação, né? Obviamente que tem, vamos dizer, eu tenho tido 80% de sucesso. Tem 20% que eu falo assim, olha, tentamos o virtual, vão ter que fazer uma intervenção presencial, né? Mas eu acho que é muito interessante para essa forma de responsabilizar o paciente pelo próprio corpo, sabe? A Cristina Carvalho fez um comentário que eu achei bem interessante aqui, que é o despertar do médico interno, né, esse processo. E Isso. ela continua, né? Os pacientes se tornam mais Interna, compromissados lógico. com a sua integridade, né? Interessante esse comentário da Cristina, que também é fisioterapeuta, estou vendo pelo nome. Queria Legal. aproveitar disso que você está falando sobre os atendimentos online para explicar para quem não conhece, né, a osteopatia, como que funciona de uma maneira geral o atendimento presencial. Acontece geralmente quantas vezes por semana, quanto tempo pode durar um tratamento. Claro que isso vai depender de cada paciente, né? E quais os fatores que podem influenciar nisso da duração ou na frequência do tratamento. Porque também pessoas têm um pouco a ideia de que ir no osteopata é ir uma vez e uma vez vai resolver. Como você falou, toma aqui meu corpo e aí vou no osteopata porque ele resolve tudo logo. Põe as coisas no lugar, né? É muito comum acontecer isso. Eu acho que meu corpo está fora do lugar, queria que colocasse no lugar. Mas, né, de alguma maneira, o tratamento pode se estender um pouco mais, né? Então, eu queria entender, na tua opinião, quais são os principais fatores, né, que vão influenciar na duração e na frequência do tratamento e como que é de uma maneira geral no seu consultório. É uma ótima pergunta e uma pergunta bem difícil também, porque quando a gente generaliza, a gente perde a singularidade do paciente, né? Mas eu posso falar aqui alguns fatores, tá? Um fator primordial é a capacidade de saúde do paciente, né? Eu, assim, quando atendo pacientes que têm uma higiene de vida bacana, que têm uma saúde mental boa, que fazem atividade física, que comem bem, então a gente a gente se sente dentro da consulta e principalmente nas mãos do osteopata, assim, a gente se sente de fato acompanhado pelaquela vitalidade. A partir do momento que a gente toca num bloqueio, ele rapidamente se desfaz e o corpo reage de uma forma muito mais viva, né? Porém, também tem um outro fator importante que é o tempo que aquela pessoa tem uma relação com aquela dor, com aquele sintoma. Isso aí vira quase que um amigo silencioso na vida de um paciente, né? Assim, a dor crônica, isso aí na psicanálise, né, Rafa? Você pode falar muito melhor do que eu, mas assim, a dor, ela se torna até uma companhia, muitas vezes, né? E poder, vamos dizer, desfazer esses laços no paciente de dor crônica, tem uma série de processos ali a serem vividos, né? Mas o que eu posso te dizer é que o trabalho osteopático é um trabalho mais a curto prazo, tá? E o importante do osteopata é você poder direcionar esse paciente a certas, vamos dizer, osteopatias da vida comum, como uma aula de pilates, como um exercício específico para ele, que ele vai sempre precisar soltar aquela estrutura que historicamente ele tem uma marca ali importante. Um trabalho, muitas vezes, de pacientes que fazem somatização. O osteopata desfaz a somatização, ele vive psiquicamente aquela mesma história, ele vai refazer aquele trabalho. Então, assim, é um trabalho que tem muitas nuances e tem muitas particularidades com o tipo do problema apresentado. Então, muitas vezes, assim, eu trato pacientes que chegam com a mesma disfunção, com a mesma dor, do mesmo jeito, e que está relacionado a uma questão psíquica, que ele, se ele não tiver um acompanhamento psicológico, psicanalítico, dentro de uma linha de trabalho mental, ele vai sempre me visitar e o corpo vai sempre se apresentar da mesma forma, né? Então, acho que tem muitos coeficientes que vão poder falar dessa frequência e do tempo. Mas a partir do momento que a gente coloca o organismo, a pessoa funcionando de uma forma boa, sem sintoma,
Eu diria que você, uma pessoa comum, deve procurar um osteopata 2 vezes por ano para não sentir dor, fazer atividade física regular, ter uma boa alimentação, cuidar do que pensa, do que sente, né? Agora, eu acho que é muito reducionista a gente poder classificar em 1 vez, 2 vezes por semana, mas, por exemplo, o trabalho osteopático, raramente eu atendo uma pessoa mais de 1 vez na semana. E depois de ver 1 vez, normalmente eu vejo em 15 dias, 1 semana, 1 mês. Então, são trabalhos pontuais, porque o corpo tem um tempo da digestão daquele estímulo, né? E cada corpo tem seu tempo, e o tempo do corpo não é o tempo do nosso relógio. Isso aí são frases que eu não canso de falar, sabe? Sim, muito bem. Você antes tinha mencionado sobre fatores ligados a métodos contraceptivos, né? E eu imagino que alguma relação que eles podem ter com a funcionalidade da pelve feminina. Você acha que diferentes tipos, né, de métodos anticoncepcionais influenciam de maneiras diferentes a estrutura da pelve ou a funcionalidade? Quais os impactos que a gente pode imaginar que aconteçam nesses diferentes métodos contraceptivos? Olha, isso aí é um papo assim super extenso. Eu gosto muito de falar porque eu pesquiso muito isso. De fato, a nossa geração, né, está pagando um preço pelo uso das pílulas anticoncepcionais. Eu não sou contra a contracepção oral ou hormonal, mas eu tenho certeza com a minha clínica que isso tem uma contrapartida que não é simples para o corpo da mulher, né? Então, assim, usar a pílula anticoncepcional, não menstruar, significa fazer com que seus ovários, no momento histórico onde a mulher está fértil, a gente simplesmente gera uma menopausa química, né? Então, a função do ovário, né? O sistema vascular da pelve, ele vai estar todo funcionando com uma vitalidade muito baixa por conta dos hormônios que vão estar ali bloqueando o ciclo natural da mulher. Então, assim, de fato, não é o método que eu indico para as minhas pacientes, né? Existem outros métodos que são possíveis, os métodos mecânicos, DIU de cobre, o CAC cervical, que é um diafragma mais moderno, né? Eu acho que a pílula foi muito importante historicamente para a liberação da mulher, mas que de fato não nos liberou completamente, assim, na verdade, assim, as respostas do corpo por conta da pílula, o cansaço, a retenção de líquido, a falta de libido, as dores de cabeça, a perda de percepção do assoalho pélvico, são questões que estão muito ligadas à pílula e quando eu vou conversar com as pacientes, assim, normalmente são pacientes que fizeram uso 10 anos, 15 anos, 7 anos. Então, assim, no Brasil se fala ainda muito pouco sobre isso. Na França você tem várias feministas, tem muita gente publicando livros a respeito. Assim, já é uma cultura onde a pílula anticoncepcional não é o método mais utilizado, mas assim existe uma contrapartida substancial na saúde da mulher. E o que eu acho que isso é muito pouco falado. E no caso da osteopatia do feminino, isso é muito sentido na rigidez do assoalho pélvico, na perda de vitalidade, na perda de vascularização de toda a região da pequena bacia. Quando você fala sobre esses pontos que não são muito discutidos, né, ou que não são muito falados, isso me faz lembrar de uma discussão que é bastante polêmica que a gente está passando nos dias de hoje, né, a respeito da educação sexual nas escolas. Né? A gente, enfim, as políticas públicas estão sendo bastante afetadas por uma visão bastante diferente, né, do que vem sendo adotado ao redor do mundo e, sobretudo, no que se refere a essa política dos costumes, né, principalmente. E aí, como que você vê isso? Você acha que a falta de abordar assuntos relacionados ao sexo, assuntos relacionados ao corpo, né, e a sexualidade de uma maneira geral, tanto
a anatômica quanto a funcional, enfim. Você acha que isso pode impactar a saúde da pessoa, principalmente agora, nesse momento em que a gente está vendo esse movimento um pouco retrógrado, né, de eliminar isso da educação ou das pautas de discussão? Olha, Rafa, não tem a menor dúvida que a gente está vivendo um retrocesso, tá? Mas eu acho que a questão da sexualidade, principalmente ligada ao feminino e à mulher, é uma questão histórica, né? A gente ainda não está nem engatinhando em quatro apoios, a gente está arrastando, a gente está aprendendo a rolar, assim, fazendo uma analogia ao desenvolvimento do bebê, né? Então, assim, o corpo da mulher, para você ter uma ideia, no início do século XIX, não se sabia ainda que a mulher ovulava, né? O próprio Freud caracterizava o órgão sexual feminino como uma cavidade côncava, e úmida e quente, né? Então, assim, a relação da mulher com a própria pelve, o que eu vejo na minha clínica, é uma coisa muito pouco vivenciada, tá? E obviamente, né, que a parte de informação e de educação lá na criança é fundamental, né? Mas isso é um dos entusiasmos que eu tenho em fazer esses encontros de osteopatia do feminino, onde eu dou aula de anatomia e fisiologia da bacia, dos órgãos pélvicos, né? Do clitóris, da uretra, da vagina, do ânus, aonde fica cada coisa. As mulheres não sabem aonde estão, né, os seus órgãos internos. Então, assim, a questão da sexualidade, assim, é muito, 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 o buraco é muito mais embaixo, né? Mas, assim, o meu intuito com esse trabalho é dar um mínimo de informação que eu, no meu desenvolvimento, não tive também. Eu, como profissional da saúde, na hora que eu fui estudar anatomia e fisiologia ginecológica, os livros não têm explicações suficientes, é tudo muito breve, tá? Para você aprender alguma coisa, você tem que realmente buscar e correr atrás, né? Então, assim, eu acho que é um trabalho enorme, né? Eu gosto muito de uma fala da Simone de Beauvoir que diz que não basta nascer mulher, né? O ser mulher é um tornar-se. E que esse tornar-se, ele não para de acontecer, né? Você lá na sua primeira menstruação começa a se tornar mulher e ter sensações e sentir coisas, e isso vai mudando com o tempo, isso muda com as relações, isso muda com as décadas da vida, né? No momento que você tem fertilidade, da mudança para perda de fertilidade. Então, o ato laboral de ser mulher é um processo contínuo, né? Por isso que eu gosto muito de convidar as mulheres. As mulheres falam, mas eu não tenho nenhum sintoma, mas eu acho que toda mulher precisa se conhecer melhor, né? Principalmente a gente que vive numa cultura tão machista, né? Eu me lembro que na FRJ, nossa, assim, eu dentro dos atos de anatomia, 20 anos atrás, sua bota, não tinha. A gente não conseguia ver o que era um períneo, sabe? Então, eu acho que isso é super importante, precisa ser falado, não só para o homem como para a mulher. Assim, a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, e que isso precisa ser muito debatido e que as pessoas precisam não ter vergonha. Uma das coisas que eu falo nos meus grupos, assim, pergunto para as mulheres: vocês já sentiram o colo do útero? Sentir o colo do útero é uma coisa super importante. Saber se você está ovulando é algo fundamental na sua vida, né? São coisas que passam longe, né, da realidade do feminino e não levantando só a bandeira do feminino, mas o masculino também, né? A repressão sexual é uma coisa gravíssima e seríssima, né? E a gente está agora dando uns 10 passos para trás, infelizmente. Falando do masculino, já que você citou, existe... essa é uma pergunta, na verdade, que apareceu nos stories. Tem algumas perguntas aqui, mas eu queria adiantar essa que surgiu, que eu acho que faz esse link,
foi até engraçado, mas perguntaram se, e a osteopatia do masculino, como que funciona? Se existe alguma coisa específica, né, de osteopatia do masculino. Então a pergunta, vou tentar derivar um pouco mais, mas quais seriam as principais indicações, então, né, de problemas pélvicos, né, masculinos que poderiam ser tratados pela osteopatia? Problemas pélvicos masculinos muito comuns, tá? Dor a nível do períneo masculino, por exemplo, ciclistas, atendo bastante ciclistas, tá? Pacientes com disfunções de próstata, que fizeram, por exemplo, câncer de próstata, fizeram radioterapia, resseca todo o assoalho pélvico, o sistema facial fica muito encurtado, isso pode dificultar até na própria sexualidade do paciente. Disfunções ligadas à parte digestiva da evacuação no homem, isso também é uma coisa comum, fístulas anais, hemorroidas, dores sacrilíacas, o homem sente muita dor ciática, por exemplo, uma coisa muito comum no consultório, homem com dor ciática que está muito relacionado, às vezes, com a própria carteira, que culturalmente o homem bota a carteira no bumbum e senta em cima da carteira e faz uma ciática no lado da carteira. Às vezes você trata o paciente só falar para ele tirar a carteira do bolso, a ciática melhora, né? Então, assim, não querendo fazer um jogo da Luluzinha e do Bolinha, mas, como você me perguntou desde o início, assim, por que a osteopatia do feminino, da mulher? Por uma questão de pessoal minha que me levou a buscar esse caminho, mas não desmerecendo a pelve masculina e colocando aqui que, de fato, o homem também tem questões ligadas à pelve, né? E que são possíveis de serem tratadas com osteopatia, sem dúvida nenhuma. Eu recebi aqui há algumas semanas uma fisioterapeuta que trabalha com fisioterapia pélvica, que é também uma grande amiga minha, que é a Elísia Ferreira. Eu acho que ela está aqui. Ela tem um consultório em Niterói. E nós trocamos bastante sobre isso que você também acabou de falar, sobre o autoconhecimento, né? Sobre o exemplo que você deu. Algumas mulheres não sabem onde localizar determinada estrutura. E são duas técnicas que são diferentes, né? A fisioterapia pélvica e a osteopatia do feminino. A gente pode, né? Vou me apropriar do termo que você apadrinhou. E quais seriam as principais diferenças, assim, para a pessoa entender o que é fisioterapia pélvica, o que é a osteopatia, né? Ou se tratam coisas diferentes ou tratam mesmas coisas de maneiras diferentes? Eu acho que a grande diferença é o que é fisioterapia e o que é osteopatia, né? Eu acho que no Brasil a gente tem essa fusão entre duas profissões que, na minha opinião, a gente acaba perdendo muito da fisioterapia e muito da osteopatia. Eu, na verdade, faço um exercício contínuo, diário, de deixar de ser fisioterapeuta para ser mais osteopata, né? Então, assim, o osteopata, ele vai tratar a perda de mobilidade da estrutura, né? Então, um útero que tenha uma anteroversão, né? Um períneo que tenha recebido uma episiotomia, que tenha uma aderência. Isso a gente tem como manualmente liberar, melhorar a qualidade do tecido e devolver a saúde àquela estrutura. Então, se eu recebo uma paciente com uma episiotomia e que está com dor no ato sexual, que não tem sensações de orgasmo na hora da relação com o marido dela, eu vou trabalhar em cima da estrutura e vou encaminhar ela para um trabalho fisioterápico, onde ela vai poder fazer exercícios funcionais para restabelecer a fisiologia da estrutura que está comprometida, né? Então, por exemplo, chega um paciente com uma dor no ombro, é o mesmo mecanismo. Eu vou fazer uma avaliação estrutural, eu vou ver onde tem os bloqueios, eu vou tratar esses bloqueios, mas a partir do momento que ele precisar fazer um reforço muscular, precisar fazer um protocolo de Rockwood, precisar fazer um trabalho proprioceptivo, eu vou encaminhar ele para um fisioterapeuta que vai tratar a função do movimento. Então, são duas vertentes que andam paralelas, né? E que cada um tem a sua gama de trabalho, mas que são terapias físicas, mas com, vamos dizer, tempos distintos e aplicabilidades diferentes, né?
Só que dentro do Brasil, pelo fato da gente ainda não ter uma formação de osteopata puramente, como a gente tem no resto do mundo, que você estuda 5 anos numa universidade de osteopatia, acaba criando um conflito de interesses, né? Então, o osteopata que se torna osteopata e a fisioterapeuta não quer deixar de atender o paciente de fisioterapia, acaba que não faz um trabalho osteopático que tem uma visão de integralidade, uma visão holística do corpo e acaba fazendo meio que os dois ao mesmo tempo. Mas no meu caso, eu sinceramente gosto muito de trabalhar com parceiros fisioterapeutas, porque é outra demanda. O paciente vai 2, 3 vezes por semana no seu consultório, tem que fazer aquele exercício, às vezes você nem manipula tanto, você passa muito mais exercícios. Então é mais ou menos nesse caminho que tem assim uma interseção delicada entre essas duas cadeiras, mas que são distintas. Uhum. Bia, infelizmente a gente está se aproximando do fim e eu tenho algumas perguntas aqui que eu queria te fazer, que as pessoas me enviaram agora aqui na live, também enviaram antes pelos stories. E aí vamos tentar fazer de uma maneira então mais sucinta cada resposta para poder ver se cabe tudo. Porque eu queria, na verdade, antes de começar as perguntas, que você falasse sobre... Falando demais. Não, mas a gente está aqui para ouvir mesmo, está ótimo, né? A gente ficou... Quando eu olhei a hora, eu falei, caraca, vamos ter que acelerar. Porque eu queria poder dar conta de responder essas perguntas, né? Que as pessoas mandaram, e acho que é bacana. Mas, antes disso, eu queria que você falasse, então, sobre o ateliê que você vai dar esse sábado, na verdade, né? Você falou um pouco sobre como funciona esses encontros, mas só para explicar como que vai ser, como que as pessoas podem fazer as inscrições, enfim. Então, esse ateliê eu comecei a fazer na quarentena, são ateliês via Zoom. Quem tiver interesse, é só entrar lá na minha página, Bia Maia Osteo, no Instagram, na minha bio, você clica e vai direto para o Simpla, onde você faz a sua inscrição. E é um ateliê de 2 horas, onde eu vou trabalhar um pouco as questões anatômicas e fisiológicas. Então, a gente tem um início bem teórico e a gente passa para um trabalho de automanipulação, de autopalpação, de percepção e de exercícios terapêuticos e que a gente está trabalhando muito focado no períneo, né? Assim, vamos dizer, o nosso trabalho, este vai ser o 2º encontro, a gente está entrando no períneo da mulher e desmistificando esse órgão que muitas vezes fica lá quietinho, isolado e que a gente não valoriza. Então, esse sábado, às 10 horas da manhã, vai estar acontecendo quem se animar, são todas super bem-vindas. Eu vou fazer o seguinte, assim que a live terminar, eu vou deixar salva no feed aqui do Casinha Virtual e logo abaixo ali na legenda eu vou deixar o Instagram da Bia. Então vocês podem clicar e daí vão achar lá o link na página dela para fazerem a inscrição ou terem outras informações. Ou podem escrever diretamente para você, né, Bia, lá pelo Instagram, pelo seu Instagram, que daí vocês podem tirar as dúvidas. Então vou tentar as perguntas aqui, a gente tem mais uns 5 minutos, eu acho, antes de cair. Mas uma delas fiz uma cirurgia de histerectomia há 20 anos, mas nunca me livrei da sensação de cólicas eventuais. E eu tive uma crise bem importante de dor abdominal baixa há pouco tempo. Fui parar no hospital, fiz exames, descartei qualquer problema gastrointestinal. Essa dor que eu sinto no abdômen, né, pode ter origem em aderências nas vísceras por conta de uma cirurgia feita tão antigamente? Sem dúvida nenhuma. Isso é um clássico, assim, a gente chama do vazio do órgão, né? Quando você tira o útero, os ovários, independente se tirou o útero todo, se foi os 2 ovários ou não, você cria uma retração do tecido interno, do tecido facial, e essa retração, ela pode, em momentos da vida, sei lá, 20 anos depois, começar a fazer uma dor baixa no ventre. Isso é muito comum, isso a gente trata bastante. E não é porque foi há 20 anos atrás que não vai mudar. Enquanto há vida, enquanto há células se diferenciando, enquanto existe sangue pulsando, as coisas são mutáveis, né? Então, mas eu tive um acidente, minha cirurgia tem 50 anos, não tem problema. Vamos trabalhar em cima dessa aderência, porque isso, sem dúvida nenhuma, vai melhorar muito a qualidade de vida. E melhor ainda se ela já fez todos os exames e já sabe que não tem nada a nível estrutural. A nível do funcionamento, da função, existe uma perda de mobilidade, com certeza, e isso a osteopatia trata bastante.
Joselma está fazendo uma pergunta que é: questões psicológicas como estresse, ansiedade, podem contribuir para essas disfunções pélvicas? Olha, as questões psicológicas vão contribuir diretamente ao sistema hormonal, né? Então, assim, qual é a grande diferença do corpo do homem para o corpo da mulher? Nós temos ovários, né? Que é ultra importante na relação com a produção dos nossos hormônios. Então, não é à toa que a mulher, na TPM, ela tem uma alteração de humor. Então, todas as disfunções ligadas à parte hormonal vão influenciar o assoalho pélvico, não só os ovários, como nossos intestinos também. Né? Então, assim, é esse axis que a gente chama de crânio sacro, que é uma parte da osteopatia muito trabalhada nas questões hormonais, que a gente trabalha desde a hipófise, né, da parte do sistema límbico das nossas emoções, as técnicas cranianas, a gente vai estar sempre trabalhando nessas duas pontas, entre o crânio e a bacia. Hoje mesmo atendi um paciente com um bloqueio na base da cabeça, com uma rotação pélvica e que foi, de fato, trabalhar o bloqueio, desbloquear a cervical e o crânio dele, que eu não precisei nem tocar na bacia. Então, assim, essa visão de integração do corpo, ela é muito frequente na osteopatia. Vamos dizer assim, é o carro-chefe de você poder estar integrando esses sintomas e esses sinais no corpo. Bia, eu quero te agradecer novamente por ter participado aqui da live no nosso canal, e você vai ser sempre muito bem-vinda, você sabe disso. Eu até queria já fazer aqui o convite de a gente preparar uma outra sobre osteopatia em bebês, que você também atende bastante, né? Os bebezinhos no consultório. E então espero te encontrar novamente por aqui. Então, obrigado mais uma vez. Quero agradecer a quem participou também aqui do canal. Fizeram vários comentários super interessantes. Desculpe porque eu não consegui dar conta, né, de ler e comentar todos eles, mas e as perguntas também que chegaram eu acabei não conseguindo, mas a gente pode depois programar até uma outra live. E as perguntas que chegaram depois aqui, a gente vai tentar, vou dar um print aqui, a gente vai tentar responder e mandar para vocês em particular, certo? Obrigada, Rafa. Foi um prazer. Sabe que é muito bom poder estar de novo aí com vocês da casinha. O meu coração fica sempre muito feliz de a gente estar trocando, né? De Sim. tanto tempo junto, né? Sabe que você foi meu primeiro estagiário e querido. Isso aí a gente vai poder estar sempre construindo coisas muito boas juntas. Muito bem, Vamos lá, muito bom vamos mesmo. lá. Queria só lembrar então aqui para quem está conhecendo o canal pela primeira vez, que é um canal que é um coletivo de profissionais ligados ao movimento, e a cada semana nós vamos tratar de temas diferentes e recebendo convidados que trabalham em áreas diferentes para falar sobre vários tipos de movimento. Movimento do corpo, movimento da mente, movimento da alma. Então, eu quero convidar vocês a seguirem o canal para irem recebendo as atualizações das programações que vão acontecer futuramente. E, como eu disse antes, vou deixar a live salva no feed. E quem puder comentar ou fazer alguma pergunta ou dar sugestões de próximos temas a serem abordados, isso tudo será muito bem-vindo. Então, eu quero agradecer Muito novamente a bom. todos. Muito E necessário. não é muito bom esse momento, né? Muito. A gente fica dentro em quatro paredes, fazendo isso de um a um. Então agora a gente Sim. poder expandir isso é muito bom.